Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, todos os irmãos que nos acompanham aí também nesse estudo bíblico, domingo pela manhã, 9h30, estudo bíblico. Nós estamos tendo um panorama bíblico de cada livro e não dá para ensinar tudo, claro, mas nós fazemos um panorama e hoje vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Um recado profundo, o apóstolo Paulo abre o seu coração, ele tem um amor tremendo por aquela igreja que ele iniciou, como nós vamos ver aqui, pela vontade de Deus, e ele escreve essa carta agora, depois das suas viagens missionárias, para fortalecer a fé dos filipenses, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração, todos nós seremos muito edificados com esse recado da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse privilégio de podermos meditar na Tua Palavra. Senhor, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que esse recado do apóstolo Paulo à igreja em Filipenses, que tenha abençoado o Teu povo, a Tua igreja, chegue para nós essa manhã. Pedimos, Espírito Santo, que fale, que renove a nossa fé em Ti e possamos nos alegrar por pertencer a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, desde que ele foi salvo, chamado por Jesus para pregar o Evangelho aos gentios, e chegou o dia em que estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para irem sair de Jerusalém, da Judéia. Eles começaram a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira, terminou seus dias pregando o Evangelho assim na Europa, porque ele decidiu viver inteiramente para Cristo, conforme ele mesmo nos diz aqui. Esteja atento aí, esse exemplo tremendo, maravilhoso, não apenas da vida do apóstolo Paulo, mas como o Espírito Santo preparou e usou, revelou para ele segredos tremendos do coração de Deus que mudam, que transformam a nossa vida. Somente a palavra de Deus pode mudar o meu coração e o seu. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, se você quer acompanhar com a sua Bíblia aí, Atos capítulo 16, ele tem uma visão de Deus e como um homem que pede ajuda, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem aquela visão, ele ouve aquela voz e tem como uma orientação de Deus para ele. Então ele faz essa viagem à Macedônia, chega a uma das cidades, Filipos, e diz assim, Atos 16, o versículo 11 a 15. Se você quer acompanhar com a sua Bíblia, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Então essa foi o chamado de Deus para Paulo, para que ele fosse a Macedônia, e chegando ali, andando pelas cidades, chegou até Filipos, aquela cidade onde Deus iria realizar coisas tremendas. Paulo ali não foi para a sinagoga dos judeus, era costume, ele chegava numa cidade, ia na sinagoga, para adorar a Deus ali, ensinar a palavra de Deus. Por isso surgiam as perseguições dos judeus, porque não tinha uma sinagoga em Filipos. Então ele foi procurar um lugar de oração, naturalmente ele ouviu, e foi ali até a praia, onde tinha um grupo de mulheres reunidas, e ele chegou ali,
e começou a se apresentar e começou a falar de Jesus. Veja, ele foi procurar um lugar para orar. Veja que tudo começa na oração. A obra de Deus é feita por Ele. E quando nós estamos em oração, ou na igreja, ou na nossa casa, o Espírito Santo vem e nos usa. O Espírito, o ambiente do Espírito Santo é a oração. Então Paulo chega ali em Filipe com aquelas mulheres ali, ele começou a orar com elas e começou a falar de Jesus, e o Espírito Santo ali fala no coração de Lídia, uma mulher que era comerciante vinda de Tiatira, e estava ali entre eles. Ela se converteu, levou a sua família, foram batizados, ofereceu a sua casa para continuar aquela reunião de oração, e você já sabe o que aconteceu, né? Inicia ali a igreja, pessoas vieram, se converteram, a igreja de Filipos começa por ali. Vejam como é a obra de Deus, a importância dos grupos de vida nos lares, a reunião nos lares, quando nós fazemos para orar, como Deus tem um propósito em tudo isso. Então foi assim a igreja de Filipos, essa igreja que foi crescendo, e quanto mais a igreja cresce, você sabe, perseguição, e depois da igreja firmada ali, conforme nós vamos ver, lá vai Paulo continuando o seu trabalho, levando o evangelho às outras cidades, aos gentios, conforme o Senhor Jesus o chamou. Então vamos lá para Filipenses, e aqui é o nosso recado. Paulo agora, nesse período aqui que ele escreve essa carta, ele está na prisão em Roma, ele escreve para os Filipenses, Colossenses e Efésios, as 3 cartas da prisão, e a sua alegria era tão grande por lembrar daquela igreja, uma igreja fiel, que amava a Deus, que o amava, que o ajudou muito, que o abençoava muito. Ele tem uma gratidão tremenda pela igreja dos Filipenses, porque ajudavam ele nos seus períodos de sofrimento, sustentavam. Então essa carta assim, é recheada de gratidão do apóstolo Paulo pela igreja de Filipenses, pela fé que eles tinham, o amor a Jesus, o evangelismo que eles faziam, e também pela gratidão que ele tinha de o quanto eles ajudaram, conforme nós vamos ver aqui, ao apóstolo Paulo nas suas dificuldades. Então, é uma das marcas da igreja, o quanto nós devemos nos preocupar e ajudar uns aos outros. Então, a marca dessa carta é a gratidão a Deus e a alegria. A alegria, ele fala mais ou menos, aproximadamente 16 vezes. Ele convida a igreja de Filipe para viver alegre, louvando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez na nossa vida. Então, começando aqui, vamos lá, capítulo 1, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo, olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Veja como era a apresentação dele, como deve ser a nossa apresentação. Queridos, nós não temos títulos nesse mundo, não é? Conforme o apóstolo Paulo nos ensina, tudo isso ficou para trás. Nós hoje, comprados pelo sangue de Jesus, não somos donos da nossa vida, não são os nossos currículos, mas nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. Devemos a cada dia dizer, Senhor, hoje, faça a tua vontade na minha vida. É assim que eles se apresentavam, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A vocês graça e paz, aos santos, a igreja santa em Cristo Jesus. Aos bispos e diáconos, santos, bispos, diáconos. Veja como Deus estabelece a sua igreja. Tem a igreja, tem os diáconos que são auxiliares, tem os pastores, tem os bispos, aqueles que dirigem, Deus levanta, que prepara para dirigir o seu povo, o seu rebanho. Então ele diz, a todos vocês, a graça de Deus seja derramada na vida de vocês, a paz de Jesus Cristo continue enchendo o coração de vocês. Então, ele continua aqui falando sobre uma grande gratidão que existe no coração dele, do versículo 3 a 11. Vamos ouvir aqui, ó. Agradeça, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo vivia em oração. Nós devemos viver em oração. Alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses é uma igreja fiel,
cooperava, trabalhava na obra de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, ele vai completar. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Oração. Paulo, a vida dele era cheia de oração, de clamar a Deus. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Deus sabe, eu vivo em oração por vocês, e Deus sabe da minha gratidão que eu tenho a Deus por vocês, da minha alegria em lembrar de vocês, são pessoas fiéis. E eu quero tomar aqui as palavras do apóstolo Paulo para dizer a mesma coisa de você, Igreja Cristã Nova Vida de Olinda. Nós estamos aqui mais ou menos há cerca de 2 anos e meio, muitos irmãos novos chegaram, somos uma igreja pequena ainda, estamos recomeçando, mas eu tenho uma profunda gratidão a Deus por você também, os diáconos da igreja, os líderes, a nossa liderança. Estamos aí agora nesse isolamento social sem estarmos juntos, mas estamos aí através da internet, como agora, estudando a palavra de Deus. Tem o dia de oração, tem o dia de louvor, de adoração, como ontem Pedro Gabriel fez. Enfim, estamos pregando, ensinando, temos a nossa reunião de liderança e tudo isso estamos juntos. Eu sinto um amor, uma alegria muito grande de estar aqui em Olinda, nessa cidade, e junto com você, com a igreja em Cristo, vamos levar pessoas a conhecer a Cristo, e que esse amor, que essa paz, que essa alegria encham o seu coração a cada dia mais, e que possamos viver como o apóstolo Paulo, em oração diante de Deus, tanto na alegria, no sofrimento, na perseguição. Num momento como esse, nós louvamos a Deus, temos que glorificar a Deus por tudo. Glória a Deus. No versículo 18 a 26, ele dá aqui um grito de louvor a Deus, mesmo pelo sofrimento. Eu digo, olha, não fique triste por causa do meu sofrimento, das perseguições, das prisões, não. Eu estou acontecendo tudo isso comigo porque eu amo a Jesus, eu amo a obra de Deus, eu estou aí para pregar o Evangelho, e o que me acontecer, Deus está permitindo, Ele está me guardando, está me protegendo, e nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. E no versículo 18 a 26, do capítulo 1, ele faz um resumo. Por que ele vive assim? Por que ele dedicou toda a sua vida à pregação do Evangelho? Não importa se são dias bons ou difíceis, ele nos dá o segredo. 18 a 26, olha o que ele diz. 18, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Muitos falsos mestres, falsos cristãos, mas eles não importam. Importa que vamos continuar a pregar o Evangelho. De fato, continuarei a alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Continue orando por mim, o Senhor vai me libertar dessa cadeia. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21, guarde aí o âmago dessa mensagem do apóstolo Paulo aos Filipenses. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aqui está o segredo, irmãos, da vitória do apóstolo Paulo, da igreja, da minha e da sua. Ele decidiu, não importa a luta, a dor, os sofrimentos, está tudo bem ou não.
para mim, eu decidi, para mim o viver é Cristo. Eu quero viver para Cristo. A minha vida é Cristo Jesus. E se morrer, é lucro, eu vou estar com o Senhor para sempre. E ele vivia nessa luta. Se eu fechar os olhos aqui, eu vou estar com Jesus para sempre, reinando com ele eternamente. Mas enquanto estiver aqui, eu quero viver para abençoar você, a igreja de Filipenses, a igreja em Olinda, a igreja... É assim, a igreja no Brasil, temos que viver para glorificar a Deus, abençoar as pessoas, levar o evangelho àqueles que não conhecem. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que esta seja a filosofia número 1 de vida para mim e para você. Amém, queridos? Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 tem uma palavra que resume esse capítulo. Paulo nos dá 3 exemplos aqui. O exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de Timóteo e o exemplo de Epafrodito. Os 3 nos dão experiência, nos ensinam com a sua própria vida sobre como viver uma vida vitoriosa em Cristo, que é através da humildade. Jesus, Timóteo, Epafrodito. Vamos ver o exemplo deles? E assim nós devemos viver também na Igreja Cristã Nova Vida, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Conserve um coração humilde diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens. Porque foi isso que nós aprendemos na palavra de Deus e é isso que Paulo nos ensina aqui no capítulo 2. Do 1 ao 4 ele diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, estamos em Cristo, então vamos lá, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, existe isso? Alguma profunda afeição e compaixão? Sim. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, é a palavra-chave do capítulo 2 de Filipenses. Tudo façam humildemente, com humildade de coração. Considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. É possível viver assim? É. Como? Se nós olharmos para Cristo. Ele, sendo o Filho de Deus, o Senhor, ele humilhou-se, deu a sua vida, morreu, foi àquela cruz por mim, por amor a mim e a você. É assim que nós devemos viver também. E esse é o nosso primeiro exemplo aqui que o apóstolo Paulo dá de humildade. Sobre Jesus Cristo, o próprio Jesus nos deixou esse exemplo. No versículo 5 a 11, está com a sua Bíblia aberta aí? Seja a atitude, o que sai da sua vida, seja isto, a mesma de Cristo Jesus, o mesmo exemplo. Viva como ele viveu. Como? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus chegou e disse: eu sou Deus, sai da frente. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que aconteceu então? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre do joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não chegou aqui para lutar, viver querendo provar que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele é maior. Ele não viveu aí, não chegou aqui para ficar com briguinha com o diabo, com o pecado, com o mundo, com a morte. Ele ficou aí brigando com aquela, provocando briga para provar que era o melhor. Ele simplesmente chegou numa atitude de servo. Por quê? Porque ele veio a esse mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua luta era humilhar-se até a morte, como ele foi até aquela cruz, derramar o seu sangue, deu a sua vida para me salvar e salvar você. É isso que transforma a nossa vida, é o poder da cruz, o poder da ressurreição, conforme o apóstolo Paulo fala aqui. Então, queridos, esse é o primeiro exemplo, é o nosso máximo exemplo, né? Jesus Cristo. Ele não chegou aqui
querendo provar a todo mundo que era Deus. Simplesmente se humilhou até a morte, morte de cruz, e cumprindo a sua missão aqui, foi com humildade. Jamais recuou. Mas o que aconteceu depois? Deus o exaltou. Porque Jesus se humilhou, Deus o exaltou e colocou acima de tudo e de todos. Seu nome está acima de todos. Hoje, todos os homens, o diabo, os demônios, os céus e a terra, todos se curvam diante dele. E os que são rebeldes continuam arrogantes. Um dia, quando ele reinar para sempre, sobre tudo e todos, quando estabelecer o seu reino, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Como ele conquistou isso? Com humildade, negando a sua própria vida, tornando-se homem servo, obediente até a morte de cruz. Segundo exemplo, rapidamente Timóteo aprendeu isso, Paulo aprendeu. No versículo 19, ouça o que Paulo fala sobre Timóteo. Ele considerava como um filho, devido ao amor, à intimidade com Timóteo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Paulo disse, olha, eu vou mandar Timóteo aqui para abençoar, ajudar vocês, tá? Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Essa era a única razão de Timóteo viver ao lado de Paulo, porque ele tinha Paulo como um pai espiritual, queria abençoar a vida dele. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas eu vou mandar Timóteo, porque eu quero que ele chegue aí, que ele abençoe vocês. Timóteo é um homem de Deus, eu confio nele totalmente, ele vive em oração, clamando a Deus, ele ama vocês, e para mim ele é como um filho amado. Veja o interesse de Paulo e veja como ele classifica Timóteo, que ele considerava como seu filho, um homem humilde de coração. Temos um outro exemplo também de Epafrodito, um outro homem de Deus. Contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito estava ao lado de Paulo nas lutas, nas prisões, nas dores, sofrimentos. Epafrodito estava ao lado dele. Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Epafrodito era de Filipos, da igreja de Filipos. A igreja mandou que ele fosse procurar Paulo para suprir as suas necessidades. E Paulo agora estava dizendo, olha, eu vou mandar ele de volta para vocês. Eu sei que ele é uma bênção para vocês. Por quê? Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Queridos, incrível como nós aprendemos e relembramos que os valores do reino de Deus são diferentes. Nós vemos aí essa guerra política no Brasil, no mundo inteiro, procurando poder, autoridade, nome, fama. Nós vamos ver no capítulo 3 sobre isso. Paulo está dizendo sobre Epafrodito, sobre Jesus, ele disse, olha, ele humilhou-se até a morte de cruz, Deus o exaltou. Timóteo é como um filho, ele vai abençoar vocês. Epafrodito, para me abençoar, para abençoar a obra de Deus, ele adoeceu quase até a morte. E está aqui hoje, está comigo, me abençoando, mas está morrendo de saudade de vocês. Eu vou mandar vocês para mandar ele de volta para vocês, para ele abençoar vocês. Os valores do reino de Deus como são diferentes. E o Senhor nos ajude, querido, a viver assim, a viver desta maneira, passando para outros
esses princípios que só o Filho de Deus tem. Mas o segredo, não esqueça, no capítulo 1 nós aprendemos. Como é que eu posso viver assim, pastor? É tão difícil. É difícil não, meu filho, é impossível. Sabe qual é o segredo? Paulo nos ensinou. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Tem nada para mim. Fica nada para mim. É isso que ele nos ensina no capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3, são só 4. Está acabando aí. Capítulo 3. Uma lição tremenda, maravilhosa, que o Senhor traz para nós. Ele começa assim no capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Aí ele dá uma advertência. Antes de dar o segredo, ele dá uma advertência. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Até aqui o versículo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O apóstolo Paulo, daqui a pouco ele vai dar o currículo dele, como você sabe. E o currículo dele não é pouca coisa, não. Mas ele diz assim, por que ele diz isso? Porque ele vai nos dar o segredo da vitória neste mundo. Ele está dizendo isso porque ele diz, olha, ele está advertindo a igreja de Filipenses, cuidado com os cães. Os cães são aqueles judeus, ele chama de cães, aqueles judeus rebeldes, incrédulos, que rejeitaram Jesus, que não quiseram saber nada de Jesus, da sua palavra, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, rejeitaram. Cuidado com os da falsa circuncisão. Eles querem roubar a fé do coração de vocês para que vocês voltem para a lei, para a escravidão. Cuidado com eles. E eles se apresentam como sacerdotes, como os santos da terra, mas não são. Porque, para mim, o viver, quem tem a vida real é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo, não são os títulos dessa vida, as famas, as celebridades, as riquezas, os recursos desse mundo. Ele continua falando sobre isso do versículo 5 e 6, ele apresenta seu currículo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, confiar naquilo que ele tem, naquilo que ele possui, nos seus recursos, no que ele adquiriu, eu ainda mais, Paulo dizendo, circuncidado no 8º dia de vida. No 8º dia de vida eu fui circuncidado, conforme a lei dizia. Pertencente ao povo de Israel. Eu sou de Israel, da tribo de Benjamim. Sou natural do povo de Deus. Verdadeiro hebreu. Não tem mistura não, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava dizendo, olha, eles pensam que são alguma coisa, o meu currículo, aquilo que Deus me deu, através da lei, na minha ignorância, eu aprendi, me tornei um fariseu, me tornei um homem irrepreensível. Os homens, não há ninguém que possa me acusar de nada, de pecado, de erro. Veja a vida do apóstolo Paulo. Mas ele reconheceu que nada disso era suficiente, porque isso é justiça própria. Quantas pessoas acham que são bonzinhos, que fazem boas obras, que têm recursos e ajudam as instituições e consideram que isso é o motivo, é a razão de ele um dia vai para o céu, mesmo sem reconhecer a Cristo como seu Salvador, o Senhor da sua vida? Não. O apóstolo Paulo disse nada disso. Tudo isso, ele diz, eu considero como lixo, como esterco, como perda. Imagina, ele pegar esse pacote dele, aí, o seu currículo tão importante entre os judeus, e ouça o que ele diz, do versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aquele pacote todo que eu tinha no passado, perdi tudo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Querido, que coisa linda o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, cuidado aí com a religiões, com as filosofias da vida, com aquilo que nós trouxemos do passado. Esqueça tudo isso, fique com Cristo. Procure agora conhecer o poder da sua ressurreição, a sua grandeza, a sua glória, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, as suas promessas que vão nos dar a paz, a fé, a certeza da vida eterna. Paulo diz, olha, isso tudo para mim, esse currículo do passado é perda, é como esterco. Não quero nada disso, passou, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E aí ele diz o resultado disso. Vivendo assim, deixando as coisas do passado, procurando a Cristo, o que vai acontecer? Não sei, do versículo 12, não sei não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, que ensinamento maravilhoso do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, sabe por que a minha vida hoje é Cristo e se morrer é lucro? Porque eu não estou preso a nada que aprendi e recebi do passado. Eu esqueci. Agora eu quero conhecer mais a Cristo, o poder da sua ressurreição. E o que eu faço com isso? Eu esqueço as coisas do passado, prossigo para o alvo que é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu estou olhando para Ele, eu estou em oração, eu estou em comunhão, eu estou obedecendo a sua palavra, seguindo a sua palavra. Eu estou levando o Evangelho, cumprindo o meu trabalho, o meu chamado que Ele me deu. Veja como é diferente a vida do cristão. Veja, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, você que nos ouve, como é que nós crescemos na nossa fé neste mundo. Esqueço o passado, olho para Cristo, meu alvo, prossigo, avanço, busco, ouço a voz de Deus e cumpro, obedeço a sua palavra, o seu chamado, aquilo que Ele deu para que eu possa realizar. E aí nós alcançamos a nossa maturidade em Cristo, vamos crescendo e vamos servindo ao Senhor, sempre crescendo, até que estaremos com o Senhor para sempre. É diferente, não é? A dinâmica no reino de Deus, como vive o cidadão do reino de Deus. Nós não vivemos presos às coisas desse mundo, nós vemos a situação do Brasil, essa angústia que vive, esse desespero por causa do poder, do dominar, as nações vivem em guerra, não se entende, é por isso. Às vezes aqui é a forma. Capítulo 3 de Filipenses, guarde esse capítulo, é como você vai crescendo cada dia mais diante de Cristo, servindo a Deus, abençoando outras vidas, até estar com Ele para sempre. Glória a Deus, tremendo isso, não é? Como é bom estudar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo termina no capítulo 4, esses conselhos à igreja de Filipenses que ele tanto amava, ele termina aqui com lições práticas aqui, tão importantes, que eu gostaria de ver com você aqui. Por exemplo, do versículo 2 a 7, ele termina dizendo o seguinte: o que eu rogo a Evódia também a Síntica é que vivam em harmonia no Senhor. Ele agora pede que a igreja em Filipenses viva em harmonia, assim como a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, todos nós que pertencemos a Cristo. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho com Clemente, meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, igreja, em Filipos, olha, vivam em unidade, ajudem uns aos outros, tenham paciência na hora da luta, da provação, como nós estamos vivendo agora, esse isolamento social é complicado, longe dos irmãos, dos amigos, do trabalho, não? Vida de oração, vivam em oração, tenham muita gratidão no coração de vocês, sejam amáveis, respeitem uns aos outros, cada um no seu lugar, porque nós somos membros de um corpo, Jesus é o cabeça, Ele que manda em todo mundo, e o corpo, Ele salvou, Ele comprou, Ele nos colocou, cada um no seu lugar, cada um com a sua função, Ele capacita, o Espírito Santo está conosco. Viva assim, viva em comunhão com Deus, uns com os outros, abençoando a todo mundo. E o resultado disso, se você optar por viver assim, como um filho de Deus nesse mundo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração. A gente olha para o Brasil, para as nações, vê essa confusão, porque não temem a Deus, não seguem a Jesus Cristo. Para nós aqui está o conselho do apóstolo Paulo. E no versículo 8 é tremendo. Olha essas virtudes que devem estar no meu coração e no seu. Finalmente, irmãos, o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Querido, nós estamos aqui no finalzinho desse recado do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele fala agora da nossa mente. Veja, nossa mente é o lugar de guerra, de ataque, onde é aqui onde vem as tentações, onde o diabo quer falar, onde está a nossa visão, o nosso falar, o nosso ouvir. Então estejamos atentos. O apóstolo Paulo está dizendo, guarde a mente de vocês. Como? Deixe na sua mente o que é verdadeiro, o que é puro, o que é digno, o que é excelente, as coisas boas, excelentes que estão no reino de Deus. Lá no mundo, lá é o sistema do diabo, só tem coisas ruins, demoníacas, terríveis, o ódio. O que é verdadeiro, guarde na sua mente. O que é puro, o que é digno, o que é excelente. Louvado seja Deus, o que é bom. Você sabe que Deus colocou o nosso cérebro aqui, nessa caixa, né? Onde aqui o cérebro é um nervo que tem que ser desenvolvido, e para o cristão muito mais ainda, desenvolvido com as coisas de Deus, do reino de Deus. Que essa lição tão importante também fique para nós. E ele termina aqui com uma lição tremenda. Ele tem uma gratidão enorme no coração dele, pela igreja dos Filipenses, e ele deixa esse recado que o povo de Deus ama, do 10 ao 19. Alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode falar isso aí comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave,
um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O versículo 19, tão amado do povo de Deus, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Duas lições importantíssimas aqui, para mim e para você. Igreja Cristã Nova Vida, de Olinda, a igreja, você, meu irmão, que está ouvindo em qualquer lugar. Duas lições importantíssimas, mais duas nessa carta de Filipenses. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o meu Deus me sustenta, Ele me salvou, Ele me chamou, Ele me enviou e capacitou para pregar o Evangelho em todas as cidades, aos gentios, e Ele tem me sustentado até aqui. É verdade que eu tenho passado dias bons, mas dias difíceis. Mas olha o que Ele nos ensina, eu aprendi a viver contente, tanto na pobreza como na riqueza, como na fartura, na escassez, eu aprendi a viver contente. Queridos, isso é muito importante. O cristão, a sua alegria, a sua felicidade é pertencer a Cristo. Então, que haja uma gratidão no nosso coração, não importa se você está num tempo farto ou num tempo difícil, como muitos estão vivendo agora, nessa pandemia mundial, quantos estão sofrendo, mas como cristãos, guarde esse conselho do apóstolo Paulo, eu aprendi, eu sei viver tanto na fartura como na escassez. Por quê? No versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus é tudo para você, você vai vencer, vai viver feliz nos dias bons e nos dias difíceis. Mas ele também está agradecendo a igreja dos Filipenses porque abençoaram a vida dele, mandaram donativos, ofertas. Como um missionário, ele dependia do sustento da igreja, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então ele está aqui agradecendo a Deus pelas ofertas aos filipenses e está desejando que o Senhor abençoe e multiplique as bênçãos na vida da igreja em Filipenses. E no versículo 19 também, você pode falar comigo aí, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus é o dono dos céus e da terra, tudo pertence a Ele. Então vocês me abençoaram, o meu desejo é que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, e da mesma forma, eu falo isso para a Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, multiplique as suas bênçãos na sua casa. E Paulo termina esta carta com as saudações finais aqui, dizendo, do versículo 21, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Queridos, como é maravilhoso, não é? Nós vimos aqui esse recado do apóstolo Paulo, um coração cheio da presença de Deus, falando à igreja, como deve ser o nosso relacionamento, a nossa comunhão. É diferente, não é, irmãos? Nós que já vivemos nesse mundo sem conhecer Jesus, cheio de ódio, de ambição, de vaidade, não importa o preço que a pessoa pague passando por cima do outro para ganhar posição, e receber um título, e receber mais dinheiro e recurso, fama, enfim, o mundo vive assim. Mas que recado tremendo, que mensagem tremenda para mim e para você, como seguidores de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo nos deixa. Ele está aqui na prisão, lembre-se, na prisão, lá com Timóteo, mas está mandando esse recado que abençoa tanto a nossa vida. Está dizendo, olha, mesmo aqui no palácio de César, eu aproveitei a oportunidade, falei de Jesus, do Evangelho, e muitos se converteram, muitos conhecem Jesus. A igreja aqui, os irmãos estão mandando abraços, saudações para vocês também. Queridos, é assim que o povo de Deus vive. Que você guarde no seu coração aquilo que o Espírito Santo nos falou esta manhã, através desse panorama bíblico ali da carta de Paulo a Filipenses. A gente passa assim rapidinho, volte a ler, são 4 capítulos, você lê em meia hora, rapidinho. E nós vamos continuar aqui todo domingo pela manhã, 9h30, estudando mais da Palavra de Deus. Nós vamos ter outros livros aqui, até o final do ano nós vamos percorrer a Bíblia toda, tá bom? Eu e o Pedro Gabriel estamos aqui, cada domingo nós estamos aqui procurando dar o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não esqueça, terça-feira, 20 horas, temos a nossa reunião de oração. Convide seus amigos, estaremos intercedendo e abençoando a sua vida. Um domingo muito abençoado para você, uma semana muito abençoada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.